Aí pessoal, beleza? Sou o professor Paulo, professor de Geografia, primeiro ano, ensino médio. Hoje teremos aula sobre estruturas da Terra. Então veremos eras geológicas, estrutura interna da Terra, parte da deriva continental, placas tectônicas, agentes endógenos e sobre algumas rochas. Então, eras geológicas, lá na apostila de vocês, na página 725, só para acompanhar. No início do Sistema Solar, a Terra não passava de uma massa incandescente. Com o passar de milhões de anos, nosso planeta foi gradativamente esfriando, possibilitando o surgimento de vida e, consequentemente, do ser humano. A escala geológica do tempo mostra a cronologia dos principais acontecimentos da história da Terra e suas respectivas eras e períodos. Então podem acompanhar ali nos slides, a escala geológica é dividida em éon, era, período, época e idade. O éon é o Paleozoico, é constituído por 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. A era Paleozoica teve a evolução da vida, o surgimento dos seres vivos, que deixam de viver somente nas águas, e a formação de uma gigantesca massa continental, a Pangeia. Depois ela separou Laurásia e Gondwana. Na era Mesozoica, intensa atividade tectônica, a separação da Pangeia, que separou Laurásia e Gondwana. Teve grandes erupções vulcânicas e grandes répteis, os dinossauros. Já na era Cenozoica, teve a consolidação das bordas das placas tectônicas, a formação das grandes cordilheiras, o surgimento de extensas bacias sedimentares e ela foi dominada pelos mamíferos, o aparecimento dos seres humanos. Lá na página 725, vamos trabalhar agora sobre a estrutura interna da Terra. Então a Terra era dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo, separadas entre si por áreas denominadas que são locais de transição, onde os materiais que constituem as camadas sofrem significativas mudanças de densidade e composição química. Então acompanhe novamente ali nos slides. O núcleo é constituída por níquel e ferro. Tem o núcleo externo, que é o material pastoso, e o núcleo interno, que está em estado sólido. O manto é abaixo da crosta, é a camada incandescente e pastosa, que é o magma, onde as placas tectônicas acabam flutuando. E tem ali a crosta ou a litosfera, que é a camada superficial, resfriamento parcial do planeta, e apresenta 2 partes, o cial e o cima. Deriva continental, ali na página 726, que é o movimento das placas tectônicas. Segundo Wegener, até o final da era paleozoica, há cerca de 200 milhões de anos, existia um único supercontinente, denominado Pangeia, que era toda a Terra. Esse continente ele se fragmentou, Laurásia e Gondwana. E depois a Laurásia e Gondwana também se fragmentou, dando origem ao mundo que a gente conhece hoje. Então acompanhe ali no gráfico que o professor montou ali. A Pangeia, então teve Laurásia e Gondwana. A Laurásia, ela se fragmentou na América do Norte e Central, na Groenlândia e na Eurásia, Europa e Ásia. E a Gondwana, ela se fragmentou
entre a África, América do Sul, Índia, Antártida e Austrália. As placas tectônicas, como vocês podem acompanhar no mapa ali na telinha. O Brasil, ele se concentra no centro de uma placa tectônica, né, a placa sul-americana. Isso não significa que em algumas partes do nosso território ali não pode acontecer alguns tremores. É onde a crosta terrestre é um pouco mais fina. Então, onde ela é um pouco mais fina, acaba sentindo alguns tremores. Tipos de limites das placas tectônicas. Então, a gente tem 3 tipos. O convergente, quando elas acabam se chocando. O transformante, quando elas se deslizam uma pela outra. E o divergente, quando elas acabam se separando. Desses movimentos, as placas tectônicas têm ali o movimento hiperogênicos. Podem acompanhar com o professor ali na página 725. Então lá, movimentos hiperogênicos. Refere-se à subida ou à descida da superfície terrestre. Ocorrem de forma lenta e vertical. Portanto, é um movimento de longa duração. Os locais de ocorrência geralmente são em áreas estáveis e de formação geológica antiga. Por ser um movimento lento, é difícil a percepção. Então, vai sorguendo o relevo, né, as placas vão se chocando e vai sorguendo, ou elas vão se separando, o terreno ele vai afundando, formando as depressões. Aí temos, dentro desses movimentos das placas tectônicas, os movimentos orogênicos. São movimentos horizontais, de grande escala, com curta duração geológica, mas que possuem grande intensidade, gerando a subdução de placas tectônicas. Então acaba tendo falhas. Vocês podem acompanhar pelo desenho ali, Cordilheira dos Andes, né? Os tremores, o choque entre as placas, ergueu os grandes picos, né? Os dobramentos modernos. Ou ali formando pequenos degraus, que são falhas no relevo. Então, agentes do relevo. A gente tem os agentes endógenos e os exógenos. Os endógenos são os agentes internos do relevo. No Brasil já não acontece isso, porque a gente não tem atividade vulcânica e nem terremoto no nosso território. Então não acontece esse tipo de agentes, que é a formação de tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Mas a gente tem ali os exógenos. Então no território brasileiro, os agentes são exógenos, os agentes externos do relevo, que é responsável pela modelação, que modela o relevo, através do intemperismo. O intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico. O intemperismo físico é através do clima, do vento, da chuva. O biológico através das plantas, animais de grande porte. E o químico através das chuvas ácidas, da parte da poluição. Agentes endógenos, ali na página 728. Tectonismo. É o movimento das placas tectônicas responsável pela formação de grandes cadeias montanhosas, dobramentos, como a Cordilheira dos Andes. Então no Brasil, a gente tem só dobramentos antigos, que já é a forma arredondada dos morros. Já os dobramentos modernos têm os picos dos morros pontiagudos. Vulcanismo. Fenômeno em que o magma do manto é expelido para a superfície terrestre em forma de lava. Pode dar origem a solos férteis, como a terra roxa no Brasil. É uma terra muito rica em nutrientes. Pô, mas como tem terra roxa no Brasil e não tem essa atividade vulcânica? Lembra que o Brasil não teve sempre nessa posição. Ele teve numa única massa continental, que era a Pangeia. Depois ele foi se fragmentando, então teve atividades vulcânicas. Tipos de rochas. Lá na página 729. A litosfera é composta por uma diversidade de tipos de rochas, as quais, de acordo com sua gênese, podem ser classificadas em magmáticas ou vulcânicas, sedimentares e metamórficas.
As magmáticas, conhecidas também como rochas ígneas, são formadas a partir do resfriamento do magma. Elas podem ser de dois tipos, intrusivas e extrusivas. As intrusivas, quando o magma resfria no interior da crosta, um exemplo, o granito, e as extrusivas, quando o magma extravasa e resfria na superfície, como o basalto. Sedimentares são produtos da degradação mecânica ou da decomposição química sofrida por outras rochas. Então ela sai de uma área mais alta, esses fragmentos de outras rochas, e acabam sendo depositados nas áreas mais baixas, formando as bacias sedimentares, consequentemente as rochas sedimentares. Exemplos: carvão, arenitos e calcários. As metamórficas formam-se a partir das transformações sofridas por outras rochas, sobre altas pressões ou temperaturas. Podemos citar o mármore ou o granito. Uma atividade para casa, para reforçar um pouco seus estudos, na página 724, e depois atividades na página 731 a 735. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!